Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui é o Nada Trivial. Nossa dose de neurociência na veia começa agora. Só que hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, porque esse vídeo tem o objetivo de dar uma resposta, né? Uma resposta relativamente bem respeitosa e cuidadosa com uma pessoa que fez um comentário nem tão respeitoso, nem tão cuidadoso em um dos vídeos aqui do Nada Trivial, né? É comum as pessoas, quando não concordam com alguma coisa, procurarem, de alguma forma, desautorizar, né, o emissor daquela opinião. Então, desqualificaram de alguma forma. Né? E alguns, sei lá, mês, acho que tem uns 30 dias já, nós estávamos fazendo um dopaminas, falando sobre os limites da neurociência, estava uma discussão super acirrada, e eu usei como exemplo o fato de que eu, Carla, né, diante do meu conhecimento, diante de tudo que eu já estudei, que eu já li, eu até usei um termo diante da minha neurociência, as pessoas ficaram, ai, a minha neurociência. Não, a neurociência que eu estudei, a neurociência é uma força de expressão, né? É, me dá a percepção de que existem várias formas terapêuticas distintas que podem atuar no processo, né, de desenvolvimento humano, no processo de autoconhecimento, no processo terapêutico mesmo, e que dizer que apenas a TCC, né, então o gente começa assim, eu não recomendo a TCC, porque na verdade era uma resposta meio ao fato de que você deveria recomendar apenas TCC, porque você é neurocientista e estuda o cérebro, e a TCC é a única forma de terapia que é validada e tal. Bom, quem acompanhou a treta já sabe como é que isso terminou, né? Eu respondi para as pessoas que eram importantes, que eu desse ali uma justificativa de por que eu estava dizendo as coisas como eu estava dizendo, mas no meio dos comentários apareceu lá um cidadão dizendo assim: Mas ela é veterinária. Quer dizer que vocês estão dando bola para a opinião de uma veterinária? e aí, então, já que dia 9 de setembro, né, ontem, porque esse vídeo está sendo publicado aqui no dia 10 de setembro, terça-feira, dia de Neurociência na Veia, é dia do médico veterinário, não é? Eu gostaria de dar aqui uma explicaçãozinha para as pessoas que acham que, né, o fato de eu ter me formado em veterinária faz com que eu não possa falar sobre processos ou princípios mentais humanos, não é? E aí a história é um pouco mais longa do que simplesmente as pessoas gostam de olhar ou de ver, né? Tem lá todo um currículo Lattes para ser observado nas redes sociais, lá no portal do CNPq, da CAPES, né? Onde a gente preenche. Eu até já abandonei o meu, mas se você for olhar lá, você vai achar um monte de coisa do passado que justifica, né, o meu título de neurocientista. Sou doutora em ciências, né? Em uma área correlata, neuropsicofarmacologia. Então, essas são, né, as explicações para aqueles que já entenderam. Agora, para aqueles que ainda não entenderam, eu vou dar uma explicação um pouco mais complexa, quem sabe mais completa também, né? Veja bem, o que é a medicina veterinária? A medicina veterinária é mais uma das profissões da área da saúde, ok? Então, o médico veterinário, ele não é só o doutor de bichinho que você vê aí na esquina da sua casa com a clínica, com o pet, que atende lá os cachorrinhos, né? A nossa profissão é muito mais ampla do que isso, certo? Nós temos um monte de atribuições que você nem enxerga. Tudo que está relacionado à produção de alimentos de origem animal, todas as fiscalizações, até mesmo de restaurantes, né? Fiscalizações sanitárias, produção de todo tipo de alimento, ovos, carnes, laticínios, toda a indústria tem lá um veterinário fazendo uma inspeção, ajudando na produção, ajudando na manutenção da qualidade. Então, você vai encontrar um monte de veterinário na indústria, você vai encontrar um monte de veterinários em órgãos de fiscalização do governo, você vai encontrar um monte de veterinários dando aula em muitas universidades sobre disciplinas básicas, como é o caso da fisiologia, da farmacologia, da patologia, né? Que são temas que o veterinário precisa igualmente, como qualquer outro profissional da saúde, se aprofundar e conhecer bastante, né? E um outro campo em que o veterinário acaba também tendo uma abrangência importante é na ciência. Como qualquer outro profissional da área da saúde ou de outras áreas, você pode escolher diante, né, do desenrolar ali da sua vida acadêmica, você pode fazer uma escolha em ser um cientista, em se formar como cientista, através
de pós-graduações, do tipo estrito sensu, não é? Então, isso acontece com várias áreas da saúde. Acontece com os médicos. Você tem médicos, como é o próprio caso do professor Miguel Nicoleles, não é? Que todo mundo conhece, um grande neurocientista, ele é médico de formação, mas se dedicou muito fortemente à área da pesquisa. Então, definitivamente, ele não é um médico que está lá no consultório fazendo atendimentos ou fazendo observações sobre semiologias de doenças, tal, ainda que o conhecimento dele permita que ele fale sobre aspectos de doença, porque, afinal de contas, ele tem essa formação, não é? Agora, o maior expertise dele não é na medicina. Ele já não é. O título dele de neurocientista, no sentido mais amplo, o trabalho dele como cientista que estuda o funcionamento do sistema nervoso, já transcendeu a própria profissão de médico. Né? Mesma coisa a Suzana Herculano-Ozel. Suzana Herculano-Ozel tem sua formação original em biologia ou ciências biológicas, não me lembro muito bem, né? Mas é uma grande neurocientista, tem formação no seu laboratório e tem todo esse desenvolvimento dentro do laboratório. Nós falávamos algumas semanas atrás sobre a formação do bacharel ou do neurocientista. Então, já dá para você entender que todas essas profissões, né, o biomédico, o biólogo, o médico, o veterinário, o nutricionista, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, todos eles estudam na parte básica do curso disciplinas que podem transformá-los em cientistas de disciplinas básicas. E a neurociência, pessoal, pasmem quem quiser, é uma ciência básica. É uma ciência que pode vir a ser aplicada em diferentes campos do conhecimento, mas originalmente ela é uma ciência básica, investigada por pesquisadores das ciências básicas. E quem são os pesquisadores das ciências básicas? Profissionais da área da saúde. Estes são os cientistas das áreas básicas, não tem como se vir de outro lugar, entendeu? Então, não vai ser só biomédico, não vai ser só médico, não vai ser só fisioterapeuta, né? Todos os profissionais que estudam essas disciplinas básicas ligadas à área da saúde podem, em um dado momento, escolher enveredar por fazer ciência naquela área específica. No meu caso, especificamente, eu dentro da faculdade de veterinária, durante as disciplinas de farmacologia, quando eu comecei a estudar sobre os fármacos, eu me encantei de forma muito especial pela farmacologia do sistema nervoso central, que envolvem tanto os medicamentos que a gente atua em doenças neurológicas quanto em doenças psiquiátricas. Hoje até essa divisão aí está, né, um pouco menos sólida, um pouco menos conhecida. Mas esse indivíduo, né, estudando farmacologia, ele não é um farmacêutico. Percebe? Não é um farmacêutico que estuda farmacologia. Quem estuda farmacologia é um profissional das ciências básicas, ligadas às ciências da saúde, que estuda sobre fármacos. E aí não são muitos, porque o estudo de fármacos é relativamente restrito, inclusive. Para a área de neuropsicofarmacologia, não são muitas as profissões que conseguem ter uma base robusta para atuarem. Porque, por exemplo, a terapia ocupacional tem um estudo relativamente fraco a respeito de fármacos. A fisioterapia também. Então, vai sobrar quem? Os odontólogos, os médicos, os veterinários, o próprio pessoal da farmácia bioquímica, obviamente, né? Mas não será especificamente um conjunto de saberes que está restrito aos farmacêuticos, por exemplo, né? Então, para você entender, até para você pensar no caminho que você está construindo na sua carreira em relação à veterinária, ou em relação à neurociência, né? Hoje eu quis destacar a partir, né, do dia 9 de setembro, que é dia do médico veterinário, e por conta dessa crítica que eu recebi lá num comentário, queria destacar o seguinte: os meus cachorros, eu tenho 5, vão ao veterinário. Então, se for para ir por aí, eu tô frita, porque nem veterinária eu sou, né? Então, eu não atuo nem para dar vacina nos meus cachorros, para vocês terem uma ideia do quão pouco veterinário eu sou. Mas, por outro lado, eu passei a vida, desde o ano de 1992, estudando sobre a farmacologia do sistema nervoso e depois dando aula de fisiologia do sistema nervoso na faculdade de medicina, dando aula para residentes, depois sendo coordenadora de pós-graduação em neurociência aplicada, tanto à educação quanto ao ambiente organizacional, e exatamente por isso que eu me arvoro a dar pitaco no assunto dos outros, se é assim que você quiser considerar o fato de eu proferir
a minha opinião a partir da neurociência num quadro, que é um quadro de discussões opinativas, que é o Dopaminas, acerca do processo terapêutico. E se você não tem um argumento melhor para discutir, não usa esse argumento fraquíssimo de que eu sou veterinária, porque no final das contas, você dizer que eu sou veterinária só me dá mais credenciais, porque afinal de contas a veterinária é um dos cursos de período integral, de formação integral, e que também é medicina veterinária, que inclusive é um pleonasmo, não sei se você sabe, que medicina veterinária não deveria ser usado dessa forma, que a própria veterinária já é médico de animais. Então, para evitar o pleonasmo, fale só veterinária e, de alguma forma, entenda que o mundo é um pouquinho maior do que às vezes a gente consegue enxergar olhando com um olhar baixo. Levante o seu olhar, olhe mais para o horizonte e enxergue as coisas de uma forma mais ampla, porque afinal de contas, o que me habilita a estar aqui falando sobre neurociência definitivamente não é o meu CRMV, que eu me orgulho tanto dele que até hoje eu continuo com ele ativo. Eu nunca cancelei meu CRMV pelo tipo de orgulho que eu tenho em ser uma veterinária formada pela Universidade de São Paulo e lamento que eu tive que fazer um outro caminho e não pude exercer a profissão magnífica que eu tive a honra de me formar, que eu tive a honra de receber o grau de médico veterinário, tá bom? Então, fica aqui uma resposta para aqueles que acham que a minha formação, o que eu estudei, a forma como eu cheguei até aqui não me habilita a dar opiniões. Se isso não mudou sua opinião a respeito disso, não tem problema. É só não assistir os vídeos, está tudo tranquilo. Você não vai ser obrigado a ouvir a minha opinião de veterinária a respeito de algo que você discorda e que por isso você vai ficar aqui malhando nos comentários a forma com que eu cheguei até aqui para falar desses temas. Não gostou? Deixa o dislike aqui nesse vídeo, não tem problema. Mas se você gostou, compartilha, faça isso chegar em mais pessoas que precisam conhecer isso de forma um pouco mais ampla, para não ficar dando opinião boba, opinião furada, opinião babaca, que não tem outro nome, a respeito de coisas que você desconhece. Um grande abraço e parabéns a cada médico veterinário que me segue por aqui, meus colegas, e parabéns a você também que consegue enxergar mais longe do que aquilo que está a um palmo do seu nariz. Um abraço e até o próximo.